Memória Aracruz, depoimento de Ivone Amâncio Bezerra, entrevistado por Mirela Fontes e Edivaldo Trajano, Vitória, 25 de novembro de 2003. Realização Museu da Pessoa, entrevista número 016. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, Mirela. Eu gostaria que você começasse dizendo para a gente seu nome completo, local e a data do seu nascimento. Meu nome é Ivone Amâncio Bezerra Carlos de Souza. Eu nasci no dia 4 de junho de 1947. Onde? Em Rochedo, Mato Grosso do Sul. Assim. E qual o nome dos seus pais? José Amâncio de Souza e Vicência Bezerra de Souza, já falecida. Sim. E seus avós, você lembra? Lembro de Janjão, eu não conheci nenhum deles, mas lembro de Janjão e Mariana, que eram os mais falados na família. Eles já tinham morrido há muitos anos quando eu nasci. Pais por parte de mãe ou de pai? Por parte de mãe. Por parte de mãe, sim. E assim, qual era a atividade profissional dos seus pais e se você souber dos seus avós? A minha mãe foi professora, meu pai foi professor e meu pai foi durante muitos anos chefe de pessoal em um colégio e em uma universidade. Aonde? Em Lavras, Minas Gerais. Minas Gerais, sim. E qual a origem da sua família? Meus pais são cearenses. Uhum. E por parte de pai, eu herdei um biótipo de europeu e indígena, e por parte da minha mãe de europeu, espanhóis e portugueses. Do meu pai, português e índios tabajaras. Sim, legal. E você tem irmãos, assim? Tenho. Quantos? Fala um pouquinho deles. Eu tenho 3 irmãs e 2 irmãos. A minha irmã mais velha, a Vandinha, chama-se Wanda Bezerra Mendes. Ela é pedagoga, ela tem vários cursos de especialização. Ela é a mais velha de todas. Ela foi diretora há muitos anos em Brasília da Escola das Nações, do Instituto Presbiteriano. Ela ajudou a fundar o Instituto Mackenzie em Brasília. Vandinha mora em Minas, Wanda Amâncio Bezerra Mendes. A outra é Vanilda Bezerra de Sequeira Costa. Ela é contadora formada com especialização, dedicou grande parte da sua vida profissional à Escola Superior de Agricultura de Lavras, chefiando o setor de contabilidade. Tem uma outra irmã chamada Iracema Amâncio Bezerra. Ela é formada em enfermagem, ela tem especialização também em sua área e durante muitos anos trabalhou como enfermeira e depois como assistente social. As 3 são aposentadas. Tem um irmão chamado José Amâncio de Souza Filho, que é desembargador em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Durante muitos anos foi juiz, agora é desembargador. E tem um outro irmão chamado Araquém Amâncio Bezerra, que é microbiologista e já está aposentado. Sim. Essa é a minha família da consanguineidade próxima. Uhum. Certo. E assim, descreva um pouquinho agora, falando da sua infância, o bairro, a rua onde você morava lá em Mato Grosso. Olha, eu vivi apenas 3 anos em Rochedo, numa cidade que meu pai ajudou a elevar a categoria de cidade. Então as pessoas diziam que ele era o fundador do local. Isso para nós tinha uma importância grande. E passava por essa cidade o rio Aquidauana, onde toda tarde nossa mãe nos dava banho, lavava roupa, lavava as vasilhas. E eu acredito que esses 3 anos que eu passei às margens do rio Aquidauana, eles foram decisivos para despertar em mim esse interesse, esse amor pelas coisas do ambiente, da natureza, da vida biológica. E aí nós mudamos para Minas Gerais, porque meu pai buscava melhores oportunidades para educar os filhos, e o Instituto Gammon foi o local que nos ofereceu essa oportunidade. O meu pai foi chamado para trabalhar lá, e aí eu passei a minha infância, a minha adolescência em Lavras, Minas Gerais. Meu pai trabalhando no Instituto Gammon. Foi uma infância muito rica de natureza, liberdade, tranquilidade, experiências, conforto familiar no sentido orientação, não era no sentido material. Estudei no Instituto Gammon, desde o jardim de infância até o colegial, e fui fazer o meu curso superior na Escola Superior de Agricultura de Lavras, que no primeiro ano do meu curso ainda pertencia ao Instituto Gammon, depois foi federalizada.
Sim. Descreva um pouquinho a sua casa na infância, então lá em Lavras, que é o que você deve se lembrar melhor, né? A casa que eu morei na minha infância era uma casa que tinha varanda, aonde nos finais de tarde sentávamos para os adultos conversarem e as crianças escutarem. Ela tinha sala de visita, que era importante na época, sala de jantar, 3 quartos para 6 filhos e pai e mãe, tá? Cozinha e um amplo quintal com árvores frutíferas. Que lindo. Nossa, que delícia. E quais eram, assim, as suas brincadeiras favoritas? Eu gostava muito de brincar de roda, de pular corda, de subir em árvores para apanhar frutos, de jogar bola, vôlei, de brincar de boneca. E eu fui uma criança um pouco diferente da média, porque eu tinha um enorme prazer em observar a natureza, ver pássaros, flores, abelhas. Então isso também para mim era folguedo, era brinquedo. Brincava com os mais velhos, gostava muito de ouvir contar histórias. Minhas irmãs contavam muitas histórias. E isso foi muito gratificante na minha infância. Ah, que bom. Descreva, continue falando um pouco desse cotidiano na sua casa. Na minha casa nós éramos, como dizia minha mãe, pobres, porém honrados. Minha mãe fazia o possível para que fôssemos unidos, solidários, e ela e meu pai fizeram tudo o que puderam para nos dar um diploma de curso superior e nos encaminharem na vida. E conseguiram. Conseguiram nos passar valores, ideais, sentimento, coisas que materialmente não se compra. Nós tivemos uma vida familiar bastante dinâmica. Meu pai sempre muito sábio, minha mãe muito sábia e brava na medida justa. Nos educou muito pelo conhecimento, mas muito também pelo instinto e pelo amor e pelo ardor, porque quando precisou também ela nos impôs limites. Isso também acho que foi muito importante para a minha formação. Sim, sem dúvida. Como e quando a senhora iniciou os seus estudos? Como eu iniciei meus estudos no jardim de infância, quando eu tinha 6 anos de idade, no Instituto Gama. Sim, isso em Lavras? Já? Em Lavras. Sempre estudou no Instituto Gama? Em Lavras, né? Em 53. Uhum. E descreva um pouco de como era esse instituto, né? Já que você passou a sua vida inteira estudando lá. O Instituto Gama, é localizado numa cidade do interior de Minas Gerais, e ele tinha no passado 2 localizações físicas. Uma destinada, era um colégio interno, mas também externo, misto. E ele tinha uma grande chácara, uma verdadeira fazenda, aonde ficavam alojados os rapazes. E na parte alta da cidade tinha também uma construção ampla, com pátios amplos, onde ficavam as moças. A nossa casa, ela ficava lá naquela famosa chácara, grande localização, onde o colégio masculino ficava, porque era ali que ficava a direção central do Instituto Gama. Então o nosso quintal, ele dava fundo para uma verdadeira fazenda ou chácara, onde funcionava um colégio americano, que tinha reitor, e a nossa infância foi muito entremeada pela cultura norte-americana também. Porque o reitor era americano, o diretor era americano, a professora de música era americana, a diretora da Escola das Meninas, do Kemper, era americana. E havia várias autoridades na escola americanos. E nós brincávamos com os filhos deles. Sim. Então a gente pegou um pouco dessa cultura misturada. Entendo. E assim, quais são as suas lembranças marcantes desse período que você estudou aí no Instituto Gama? As aulas de música, as aulas de literatura, isso quando eu era criança, tá? Havia 23 salas com pianos para o ensino de piano. Eu jamais estudei piano, mas eu gostava muito de ouvir quem tocava, tá? E também, quando eu fui ficando maior, né?
as aulas que eu tive de sociologia e filosofia com o grande educador Rubem Alves, que marcou muito a minha adolescência, o meu início da minha fase adulta. Ele foi o pastor da minha igreja e foi meu professor de sociologia e filosofia. São lembranças muito boas. A hora do recreio, é claro, com todas as brincadeiras, os desfiles do dia do Instituto Gammon, que eram muito bonitos, e os desfiles do dia 7 de setembro. Sim. Que eram ocasiões de grande pompa mesmo. A cidade inteira se mobilizava para assistir. A gente desfilava pela cidade toda, com roupas características, uniformes. O Instituto Gammon, ele tinha essa data que ele comemorava, o aniversário dele, tinha alguma relação com as datas comemorativas dos Estados Unidos? Não, foi o dia da fundação dele aqui no Brasil. No Brasil. Uhum. E ele se chama Instituto Gammon, por causa de Samuel Rea Gammon, um de seus fundadores, que era um missionário americano. Ah, sim. E a filosofia era presbiteriana, e a filosofia dele era dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Sim, perfeito. E assim, havia na sua família algum incentivo para você seguir alguma carreira, alguma profissão? Não. Incentivo, direcionamento, não. Mas eu acabei fazendo agronomia por questões econômicas, familiares, porque era a única escola de nível superior que tinha na minha cidade. Como nós não tínhamos condições financeiras para estudar fora, eu fiz engenharia agronômica. Já tinha um irmão agrônomo, esse que hoje é desembargador, ele acabou depois fazendo direito, né? Ele fez agronomia, fez direito. Já tinha um exemplo na família, meu pai trabalhava na escola de agronomia e eu fiz. Não tinha nada contra o curso e acabei fazendo engenharia agronômica. Dona Ivone, avançando um pouquinho agora no tempo, mas em relação à sua especialização, eu queria saber, quando a senhora decidiu fazer educação ambiental, como era a perspectiva dessa área no Brasil? Para essa área no Brasil. Eu sou uma educadora ambiental autodidata. E essa especialização acabou sendo um prêmio dado pelo Jordan Hill College, da Escócia, por um trabalho que eu havia desenvolvido no Espírito Santo, no governo do estado, criando um método de educação ambiental interdisciplinar para os professores do estado do Espírito Santo. Então eu já era educadora ambiental, havia poucas pessoas na área nas décadas de 80 e 90, e nós fomos abrindo caminho, rompendo as barreiras, aprendendo enquanto fazíamos com as grandes conferências, e então veio a oportunidade dessa especialização em Glasgow, na Escócia. As perspectivas, elas eram intuídas, porque não se falava muito de meio ambiente ainda. As pessoas ou eram educadores ambientais por extremo amor ao que faziam, sem a mínima espera de recompensa em troca, ou de uma carreira promissora, ou eu vou me dar bem com isso, elas faziam porque sentiam amor pelo planeta, sentiam que estavam aprendendo enquanto faziam e eram idealistas. Foi assim com Genebaldo Freire no Brasil, a minha própria pessoa e tantos outros por aí. As perspectivas profissionais não eram promissoras, não. A maior parte das oportunidades estavam nas secretarias de meio ambiente dos governos do estado, que naquela época estavam começando a se formar. Nós temos de lembrar que eu estou falando de um período anterior à Eco 92, em que a questão ambiental não era moda, não era tema, não era força de lei, não era boca do povo, não era consciência da população. Era o intuir de alguns. E esses alguns, graças a Deus, foram se tornando muitos, e hoje se fala nisso como profissão mesmo, coisa estabelecida. Então eu ganhei esse prêmio do governo britânico, porque eu só tinha o título de graduação, e acharam que a melhor maneira de me premiar seria me dar esse curso de especialização lá em Glasgow, na Escócia, no Jordan Hill College, que hoje é Jordan Hill Campus da Universidade de Strathclyde. Mudou. Então depois a gente volta a essas outras questões, enfim, da questão ambiental. Vamos falar um pouco da sua juventude. Como que era? A senhora tinha muitos amigos? O que vocês faziam? Fala um pouquinho. Tinha. Eu não tinha muitos amigos, mas tinha amigos, amigas principalmente. E a gente, como morava numa cidade do interior, as diversões principais, os pais seguravam muito para a gente não namorar, né? Então era o cinema, a praça
e a igreja. A praça vinha depois da igreja. A gente ia à igreja, depois dava uma volta na praça para dar uma paqueradinha, uma olhadinha, né? E tínhamos, por exemplo, como eu gostava muito de literatura, de poesia, de pintura, de desenho, eu tinha um grupo de amigos e amigas que também gostavam dessa área. Então a gente conversava muito sobre literatura, lia muito, íamos ao cinema, tá? E praticavam esportes também? Quando eu era adolescente, eu pratiquei corrida de 100 metros, 200 metros, aquelas corridas rápidas. Uhum. Mas como no nosso colégio, o Instituto Gama, a educação física era muito dinâmica e muito bem aplicada, várias modalidades de exercícios e de situações esportivas eram colocadas. Por exemplo, handball, vôlei, queimada. Só que a gente não praticava isso com a ideia de que estou praticando um esporte. Estamos na aula de educação física e tendo o prazer de estar. Sim. Eu acho que a grande diferença daquela época para agora é que tudo que você fazia assim, pelo prazer de estar engajado num grupo. Sim. Sabe? Você não fazia porque era moda, ou porque dava músculo, ou porque melhorava o corpo, ou porque ia te tornar famoso, ou porque você ia ganhar medalha de ouro. Eram as oportunidades que existiam na época e a gente achava muito bom. Sim. Agora falando um pouco de como se vestiam, dos costumes de vestir, como que as meninas, você se vestia, né, naquela época, como que era a moda? Bom, depende da época, porque eu parti desde as saias no meio da canela, mas eu não usei todas as modas, eu sempre preferi muito mais calça comprida, que eu acho mais confortável, Sim. Mas eu assisti ao advento da mini saia, das mangas cavadas, que não era moda na época, sim, dos decotes, que eu estou falando da minha adolescência, sim, e do início da fase adulta. Né? Durante o período escolar havia o uniforme do colégio, enquanto a gente brincava, geralmente era short e camisa, camisetas, tá? Quando a gente saía, a gente se arrumava melhor, né? Havia o vestido de domingo, ou a saia e blusa do domingo, a roupa domingueira, né? Mas eu sempre tive uma predileção mais por calça comprida, roupas mais esportivas, mais práticas. E assim, como é que eram os namoros na sua época? Bom, primeiro, filha mulher não era para namorar muito, né? Geralmente namorava-se 1 ou 2 no máximo e casava-se. E estimulava-se o filho homem a namorar o máximo possível, então ficava uma incoerência, né? Um desempate aí de oportunidades. Eu posso falar de mim, que eu namorei o meu marido atual, eu estou casada até hoje, casei com ele, os namoros não tinham essa liberdade de hoje, eram nas salas das casas, vigiados, geralmente eu não tinha, que eu era caçula, mas quem tinha irmãozinho mais novo, ele era mandado junto para o cinema, para a praça, os pais vigiavam muito. Tá? E geralmente esperava-se da moça um bom comportamento, virgindade até o casamento, eram as famosas moças de família, tá? E os namoros eram gostosos, porque como quase nada era permitido, qualquer pequeno contato, um beijo, um bilhete, alguma coisa mais chegada, era tido como grande emoção. Não, as coisas não eram fáceis, tá? Claro que havia exceções. Entendo. E assim, como é que você conheceu seu marido? Vamos falar agora então logo dessa. Eu conheci meu marido entrando no Banco Real, olhei para ele, ele olhou para mim. Nos olhamos, eu não gostei dele e ele não gostou de mim. Ele me achou muito magrela e antipática e eu não gostei do bigode grande que ele tinha. Nos vimos e aí uma amiga minha estava querendo namorar com ele. E nós duas saímos juntas. Só que tinha um amigo dele que gostaria de namorar com a minha amiga. Uns 3 meses depois desse primeiro olhar que nós nos demos, nós fomos apresentados. Começamos a conversar e começamos a namorar. E a minha amiga não namorou o amigo dele, foi namorar uma outra pessoa. E foi uma coisa assim, tão natural, tão sem grandes choques. Lá em Lavras? Lá em Lavras. Ele era bancário? Ele era bancário. Ainda continua sendo bancário? Aposentado. Sim. Qual o nome dele? Antônio Carlos de Souza. Sim, perfeito. E você tem filhos? Temos 3 filhos, Luciana, Fabrício e André Luiz.
todos adultos. E tem um netinho chamado Jean Vitor. Nossa, que legal. E assim, quando foi que você saiu de Lavras? Eu saí de Lavras em 1976, quando a minha filha estava com 1 ano de idade, já casada, para vir para o Espírito Santo a convite da Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária, para exercer uma atividade de redatora científica, porque aconteceu uma coisa interessante. Eu fiz agronomia e não me adaptei como engenheira agrônoma, mas eu sabia português, inglês, francês, espanhol. E aí, dentro da profissão de engenheira agrônoma, eu comecei a trabalhar lá em Lavras com redação científica e línguas, porque a escola de Lavras tinha pesquisadores. Tomei gosto pela coisa e acabei ficando uma profissional, assim, diferente da média, porque eu era uma agrônoma que gostava de escrever, sabia escrever e ler em mais de um idioma, e a Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária, daqui do Espírito Santo, precisava de um profissional com esse perfil para, pegando os resultados das pesquisas dos 16 projetos, ajudar os pesquisadores na redação científica, na tradução dos resumos e na publicação desses trabalhos. Aí eu vim para o Espírito Santo e me tornei, durante quase 8 anos que eu fiquei na Encapa, eu me tornei redatora científica e editora da empresa. Também de maneira autodidata. Que legal, interessante. Depois a gente vai abordar um pouco mais essa sua, a sua posição de escritora e tudo, né? Uhum. Você veio então para cá para trabalhar quando você saiu? Vim para trabalhar e meu marido também. Meu marido veio transferido pelo banco. E como foi assim, que você veio para Vitória? Eu vim para Vitória. E como foi assim, a sua primeira impressão, ter saído de Minas para vir para Vitória? Olha, a primeira impressão que eu tive de Vitória, eu cheguei aqui, eu achei Vitória muito bonita. Uma cidade, uma capital pequena, mas eu estranhei muito porque era a primeira vez que eu saía da minha família, porque a vida inteira eu morei, mesmo depois de casado, próximo aos pais, a maioria dos irmãos. E a diferença eu senti muito grande, mas com a dedicação do marido, minha mãe vinha, me ajudava, pessoas amigas vieram e me ajudaram, não foi uma coisa intransponível, não. Aí eu tive mais 2 filhos aqui no Espírito Santo, o Fabrício e o André Luiz. A impressão que eu tive de Vitória foi muito boa. Sim. E qual foi o seu primeiro trabalho? Na minha vida, eu era estudante de agronomia e eu trabalhei no laboratório de solos da Escola Superior de Agricultura de Lavras. Eu estagiava lá. Eu fazia análises de pH e fósforo. Sim, e depois, outros lugares que você trabalha, foi logo depois que você veio para cá, para o Espírito Santo? Não. Quando eu me formei, eu fui trabalhar na Escola Superior de Agricultura de Lavras e fui dar aula também nos colégios em Lavras. E eu lecionei praticamente quase todas as disciplinas do 2º grau. E trabalhei também praticamente em quase todos os colégios da cidade. Porque um agrônoma, sem vocação para o campo e ainda tentando descobrir um caminho profissional, eu podia dar aulas. Sim. E trabalhei na Escola de Lavras, como eu te falei, com redação científica e tradução de trabalhos científicos. Certo. Tá? Depois eu vim para a Encapa. Dona Ivone, que resultados a senhora achou que foram a contrapartida desse trabalho como autora de questões ambientais, de meio ambiente? A senhora sentiu um retorno desse trabalho? Bom, eu escrevi meu primeiro livro, A Gotinha Sapeca, para crianças. Se não me engano, acho que foi em 83, já tem assim uns 20 anos, a primeira edição dele. Para vocês terem uma ideia, ele foi reeditado, se não me engano, em 86 e nunca mais foi editado. Essa semana passada, eu fui chamada numa comunidade aqui no Morro do Forte São João, porque um contador de histórias, dentro de um projeto da prefeitura, estava focalizando a gotinha sapeca, surrada, antiga, porque as escolas tiram xerox e usam até hoje. Além da gotinha sapeca, eu tenho 13 cartilhas para o público infanto-juvenil, 6 livros da editora Barrai do Brasil, né? Um livro para professores com o método que eu criei para o Espírito Santo, Educação Ambiental, uma proposta, Meio Ambiente, uma proposta para a educação, é o nome do livro. E lancei, há 2 anos atrás, 3 volumes de Educação Ambiental, Semente para um Mundo Melhor, também para professores.
o retorno que a gente tem escrevendo e publicando é que o que fica escrito permanece por muitas gerações e você não tem como dimensionar isso. Por exemplo, grata surpresa eu tive a semana passada da Gotinha Sapeca ainda estar tão atual, apesar de não reeditada há tantos anos. Um outro exemplo, eu lancei, se não me engano, em 99, uma coleção, 91, uma coleção de cartilhas da Mata Atlântica do Espírito Santo, e tinha um caranguejinho chamado Xande, o caranguejinho do mangue. Elas nunca foram reeditadas. Há uns 2 anos atrás, crianças de uma escola municipal, com o xerox da cartilha do Xande, quando ele fez 10 anos, criaram uma noiva para ele chamada Vitória, e casaram o Xande e me chamaram para madrinha. Então eu acho assim, permanece, o que você faz, permanece. Se está escrito, o lastro é mais permanente. E é difícil para um autor dimensionar até que ponto isso impacta, abrange, atinge. O que eu posso dizer a vocês é que das minhas obras, as mais remotas ainda continuam sendo, as que não foram reeditadas, usadas e vistas. E as atuais distribuídas, trabalhadas em escolas, colégios. Para mim é muito gratificante ser escritora, ser autora. E como autora, a senhora acha que há um déficit na área de publicações para o público infantil e, em geral, na área de educação ambiental? Olha, nós já temos hoje excelentes escritores publicando livros que falam de educação ambiental não como chavão. Vou dar um exemplo, o professor Ângelo Machado, de Belo Horizonte. Ele tem uma série do bicho, que bicho fez a coisa, que bicho botou o ovo, que bicho comeu. São lindos, ecologicamente corretos. Ele tem ao todo 21 livros. Rubem Alves, em muitos de seus contos, parábolas, livros infantis, aborda as questões da vida de relação, da vida social, da parte do sentimento, da parte do meio ambiente. Ziraldo tem escrito livros que levam a criança a pensar sobre a questão ambiental. Eu acho assim, quanto mais, melhor. Mas eu não diria que o país está tão carente, não. Nós temos grandes nomes aí, expoentes nacionais, tratando dessas questões ambientais. Hoje o que mais se preocupa é escrever sobre educação. Quando eu digo educação ambiental, entendam meio ambiente, atitudes para proteger o ambiente e não o chavão educação ambiental para a criança. Tá? Existem muitas histórias já ecologicamente corretas. Inclusive uma preocupação de professores e escritores de recontar antigas fábulas e mitos da maneira ecologicamente menos danosa ou mais correta. Tá. Voltando assim um pouco essas questões, por que você decidiu escrever primeiro para criança? Eu escrevi para criança sem me decidir escrever para criança. Eu tinha uma filha pequena, a Luciana, e eu trabalhava fora o dia todo. E eu sempre gostei muito de conversar com ela. Quando eu chegava à noite, ela sempre pedia histórias. Só que ela não se contentava com as histórias tradicionais apenas. Então eu comecei a criar junto com ela um personagem chamado Gotinha Sapeca. Ai, que legal. Que foi meu primeiro livro, aquele sobre recursos hídricos para criança. Sim. E dos 3 anos aos 6 da vida dela, a Gotinha Sapeca eram contos noturnos. Sim. Aos 5, 6 anos, ela começou a fazer os desenhos da Gotinha Sapeca. Os desenhinhos. E quando ela fez 6 anos, nós juntamos tudo e um editor de Brasília, da editora Tesauros, publicou o livro A Gotinha Sapeca, escrito por mim e ilustrado por ela. Ai, que legal. Daí para frente foi tomar gosto, porque vieram mais filhos, eu fui contando mais histórias, eu fui olhando mais para o público infantil. Eu trabalhava numa empresa de pesquisa com público adulto, mas eu tinha o meu lado lúdico, o lado de cá, né, que eu fazia nas horas vagas. Depois de 8 anos de Encapa, eu deixei o meu trabalho de maneira espontânea para conviver um pouco mais com os filhos. Foram 3 anos e pouco só em casa. Foi quando eu desenvolvi mais, então, esse lado de escrever, de estar mais com as crianças, porque eu estava mais com meus filhos, com as escolas deles, né? Com os amigos deles. Perfeito. E assim, agora já entrando nas questões da Aracruz, quando foi e como se deu o seu primeiro contato com a Aracruz? Eu trabalhava na Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente, a SEAMA, e tinha sido premiada pelo governo, pelo Jordan Hill College e o governo britânico para fazer minha especialização na Escócia. Quando eu retornei, foi em 91 que eu retornei,
91, 92, eu dei várias entrevistas na televisão. E no Brasil ainda não se falava de desenvolvimento sustentável, e na Europa já. E eu vim tomada pela ideia. Trouxe-a para o órgão de meio ambiente do Estado, e numa das entrevistas que eu dei na televisão, falando sobre desenvolvimento sustentável, um antigo diretor da Aracruz Florestal, Dr. Luiz Sorezini, assistiu. E a Aracruz Florestal estava iniciando um programa de educação ambiental com uma firma de consultoria chamada Símbios. E o Dr. Sorezini entendeu que eu poderia ser a pessoa indicada para coordenar esse programa. Foram feitos contatos, né, sondagens. Eu tinha uma tarefa para terminar na SEAMA, que era formar a equipe de educação ambiental, terminar a estruturação do setor e publicar o livro Meio Ambiente, uma proposta para a educação. Então, essa minha ida para Aracruz demorou alguns meses. Eu pensei bastante, porque eu não tinha experiência na área industrial, nem florestal para a educação ambiental. Eu tinha área governamental, comunitária, formal, de escolas. Meu métier eram professores, mas eu achei que o desafio valia a pena. Agora, eu queria voltar um pouquinho. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a inserção da educação ambiental no currículo escolar do Espírito Santo. Como se deu essa inserção? Que desafios? Bom, eu escrevi um livro chamado Meio Ambiente, uma proposta para a educação. Na época, em 1991, se não me engano, ele foi amplamente distribuído pela Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação do Estado para os professores. Nós treinamos em 91 e parece que parte de 92, quase 2.000 professores no Estado. Não havia lei sobre educação ambiental, não havia obrigatoriedade de ser interdisciplinar. Tá? Então, esta foi uma fase. Depois, quando eu fui para Aracruz, eu não trabalhei mais junto aos órgãos de governo, e a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente fizeram várias gestões, atividades, participações com outras técnicas que eu digo outras pessoas técnicas, para que essa inserção fosse uma realidade. Até hoje, no Espírito Santo, em alguns setores, em alguns municípios, a gente ainda sente que no currículo a inserção ainda deixa um pouco a desejar. Porque a questão e também você tem de analisar o seguinte, sobrepairando a questão do Espírito Santo, foram criados pelo MEC os parâmetros curriculares nacionais, os temas transversais, meio ambiente hoje é parâmetro curricular nacional de 5ª a 8ª série, e a Secretaria de Educação do Estado ela é muito eficaz. Então o que ela fez? Ela tratou de promover seminários, encontros, eventos, as prefeituras também. E hoje você tem, através dos parâmetros curriculares nacionais, que não é a minha área, que eu não trabalho e não trabalhei, uma dinâmica muito grande de prefeituras e do Estado para que essa inserção no currículo, como tema transversal, o meio ambiente se torne uma realidade nas escolas. Mas não dependeu de mim não, tá? Não, só queria entender com a ajuda da senhora. Não... Quer dizer, eu tive uma participação bem lá no início. Germinal, tá. Sem dúvida. Já que ele abriu esse parênteses, eu vou fazer uma pergunta também. Como foi, na época da Eco 92, você participou de alguma forma? Sim. Na época da Eco 92, eu era da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente, a SEAMA, e o livro Meio Ambiente, uma proposta para a educação, foi lançado lá na Eco 92, no Fórum do Futuro. Eu fiz o lançamento do livro, lancei aqui no Espírito Santo, e fui para a Eco 92, e foi lançado no Fórum do Futuro, no estande do Espírito Santo. Sim. E através da comunidade Bahá'í do Brasil, eu proferi palestra para crianças de diversos países do mundo sobre o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, também no Fórum do Futuro. Essa foi minha participação na Eco 92, como educadora ambiental. Lancei um livro e fiz palestras. Essa Bahá'í, fala um pouco mais, o que ela é? A comunidade Bahá'í do Brasil, ela tem uma filosofia baseada nos princípios de Abdul-Bahá, que é um profeta que morreu em 1911, em que ela prega o não ao preconceito, a igualdade entre as raças,
a importância da prece, a importância da convivência em equipe, que eles chamam de consulta, conviver em consulta uns com os outros. Não é minha religião, não é minha filosofia, mas eu sou, assim, eu não sou uma afiliada, mas eu sou amiga das comunidades Bahá'í, admiro profundamente o trabalho deles, eles existem no mundo todo, são milhões, milhares de pessoas, milhões, e eles têm por filosofia a paz mundial, e eles pregam a unicidade mundial. A Terra é um só país e cada ser humano é seu cidadão. Essa é a filosofia básica deles. E sobre a humanidade, os seres humanos em geral, eles dizem: a humanidade é como uma ave que precisa de 2 asas para voar. Uma é a do homem, a outra é a da mulher. Uma não substitui a outra. Para que a humanidade se equilibre, é preciso que ambas batam fortes e sincronizadas para que a ave alce voo. É por isso que eu admiro muito os Bahá'í. Eles são profundamente poéticos, porém concretos naquilo que pregam, naquilo que reivindicam. Perfeito. Agora, voltando a Aracruz, foi nesse contato com o Dr. Luiz Sorezini que ele fez esse convite, foi um convite, né? Foi um convite. Foi um convite. Então, depois que você ingressou na Aracruz, exatamente o que você foi fazer lá? Eu fui convidada por Dr. Luiz Sorezini e o gerente Linneu. Isso em que ano mesmo? 1992. Sim. Eu fui para lá em outubro de 92. Uhum. Eu fui convidada por eles para coordenar o PEA, o Programa de Educação Ambiental. E coordenei o PEA, que na época era para os funcionários da empresa, e para o público externo ele era voltado aos moradores do bairro Coqueiral, onde tinha grande concentração de empregados da empresa e o bairro era administrado pela Aracruz. Então eu fui para coordenar esse programa, criado por uma firma de consultoria chamada Símbios, que trabalhava em comum acordo. A nossa finalidade com esse projeto para o funcionário era despertar a atenção do funcionário para os processos produtivos da empresa e os cuidados ambientais, daí inerentes, né? E para o público do bairro Coqueiral, os cuidados ambientais com o bairro. Sim. E assim, quais na verdade, como a senhora via, enquanto educadora ambiental, né, essa questão dentro da Aracruz, quando a senhora entrou para organizar o PEA, né, para coordenar o PEA já estava criado, já estava organizado, aprovado e funcionando. Eu fui chamada para coordenar como funcionária interna. Sim. Eu vi o programa de educação ambiental como uma grande oportunidade de disseminar aquilo que a Aracruz já tinha assinado, que era a Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável, tá? E em 1991 ela firmou um compromisso mundial da Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável. E o seu Lawrence, um dos acionistas da empresa, puxava no mundo, junto com outros empresários, a discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Então eu vi o programa como uma grande oportunidade de inserir junto ao funcionário, quer dizer, dentro da própria casa, né, do seu Lawrence, os princípios que tanto tinham me fascinado quando eu estive lá na Europa, de que era possível produzir protegendo o ambiente, prevenindo a poluição, evitando a poluição, minimizando os impactos ambientais. E a Aracruz, já por força de suas licenças, de sua conscientização, ela já fazia o seu processo produtivo com seus controles ambientais. O que precisava era ajudar no desenvolvimento da consciência de milhares de pessoas para entenderem a importância das ações que faziam. Ao longo desse período de 92 até hoje, que você está na Aracruz, quais são as principais mudanças assim, que você percebe quanto a essa conscientização por parte dos funcionários, de maneira geral? Independente do programa, sim, quer dizer, com a evolução dos fatos ambientais do mundo, as leis, as questões das licenças, né, das exigências ambientais, das exigências dos clientes e também de um processo educativo, porque tudo se complementa, nada é feito com exclusividade ou de maneira estanque. A Aracruz, como toda empresa de ponta, ela evoluiu e muito. Ela sempre procurou estar à frente do seu tempo nas questões ambientais. Então eu vejo nesse transcorrer desses anos
que ela cada vez mais busca realizar os seus trabalhos voltada para a questão do desenvolvimento sustentável, melhorando os seus processos. As fábricas que ela inaugurou ao longo desse percurso foram sempre com melhor tecnologia, tecnologia de ponta para melhor controle. A senhora teria como apontar algum acerto ou algum problema nessa questão ambiental dentro da Aracruz, assim que a senhora lembre agora? Não. Não. Acho que você acha que foi tudo perfeito, que o programa funcionou? Não, você está falando de duas coisas. Uma coisa está falando algum acerto ou erro ambiental dentro da empresa. Não, a empresa sempre funcionou ambientalmente muito correta. Muito correta. Agora, o programa de educação ambiental é que com as mudanças ocorridas na empresa, porque eu fui chamada para Aracruz Florestal, havia Aracruz Florestal e Aracruz Celulose. Sim. Aí, a Aracruz Florestal foi assimilada pela Aracruz Celulose, houve uma redução drástica do quadro de funcionários, para quase 50%. O programa de educação ambiental sofreu algumas interrupções, voltava ao longo do tempo, voltou como as palestras da coleta seletiva de lixo, que foi implantada mais tarde, voltou como treinamentos da ISO 14001, que aconteceram mais tarde. E com as mudanças todas da empresa, o bairro foi aberto à população, aquele programa que era feito só para o bairro, ele não tinha mais condição de ser feito para o bairro, porque fugia do foco que era o nosso funcionário. Então a empresa optou, em 93, a desenvolver os seus trabalhos de educação ambiental para o público externo através do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, no Espírito Santo, porque o monge e o mosteiro já eram parceiros da Aracruz, já tinham, eram parceiros. E naquele ano de 93, o polo, o Mosteiro Zen, foi eleito, em 92, ele foi eleito Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica e criou um grupo gestor, um grupo de gestão. Ele foi criado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, onde eu estava antes. E quando eu passei para Aracruz, vendo a parceria do mosteiro e a abrangência dele em 4 municípios, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão, e já tendo uma parceria com o monge, eu sugeri a Aracruz que, como a maioria dos seus funcionários moravam nos 4 municípios, que a gente então aplicasse o programa de educação ambiental externo da Aracruz também, através do programa do Polo de Educação Ambiental do Mosteiro Zen Morro da Vargem. E eu fui membro efetiva dessa comissão até o último dia que eu fiquei na Aracruz. Que legal. Tá? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a ISO 14001. Só para descrever para a gente quais são os critérios dessa ISO e como foi esse treinamento. Quais são os padrões exigidos pela ISO? Bom, a ISO 14001, ela trata da gestão ambiental. Um dos requisitos dela é treinamento para funcionários, tá? Obedecer à legislação, né? Ter objetivos e metas ambientais, prevenir a poluição, treinar os seus funcionários, se comunicar com as partes interessadas. A minha tarefa na Aracruz, quando ela se candidatou a ter o certificado da ISO 14001, foi fazer exatamente o treinamento de sensibilização ambiental dos funcionários. Nós levamos quase 2 anos, porque treinamos todos os funcionários próprios e multiplicadores de terceiros, e a sensibilização usada foi sobre visão holística de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E tinha o complemento com a Ana Marta, que era uma outra companheira de trabalho, que hoje ainda está na Aracruz e é responsável pelos sistemas ISO 9000, ISO 14000, é uma das responsáveis. Eu fazia a parte de sensibilização e a Ana Marta fazia, então, a parte teórica do sistema, da norma em si. Como é que foi esse processo de sensibilização aí dos funcionários? Teve uma receptividade? Teve uma receptividade muito grande, a frequência foi bem acima da esperada, porque sempre quando você promove um treinamento, tem uma margem de faltosos, que estão de férias ou de licença, né? Nós conseguimos praticamente treinar todas as pessoas da empresa. As pessoas tinham uma empolgação muito grande com as mensagens que nós passávamos, tanto a Ana Marta quanto eu, e eu acho que foi um tempo muito produtivo, muito positivo para a educação ambiental lá dentro da Aracruz Celulose. E o reflexo na comunidade, esse ensinamento, né? Ia para as casas?
Olha, na época, quando a gente treinou o funcionário, nós criamos uma cartilha chamada O que podemos fazer para ajudar, para ele levar para os familiares dele. Através dessa cartilha a gente sabe que foi levado, através de conversas, emprestávamos as fitas de motivação, tinha uma fita chamada Zéia, outra chamada Buraco Branco no Tempo. Emprestamos tanto que as cópias acabaram se dispersando, a gente via grande interesse do funcionário, isso dos treinamentos dados dentro da empresa. Agora, do trabalho com o público externo lá no Mosteiro Zen, Morro da Vargem, nós trabalhávamos lá 4 municípios, com cursos específicos para professores, policiais militares, líderes comunitários, com visitas monitoradas, era todo um outro tipo de abordagem para público em geral. Sim. Fala um pouco dos projetos, então, que você teve engajada, do mosteiro, né? Junto ao Mosteiro Zen, e mais algum especificamente que você tenha na comunidade? Na época na época da Aracruz, para São Mateus e Bahia, a educação ambiental externa era feita através do programa Bons Vizinhos, que é um programa voltado para os vizinhos limítrofes da propriedade da empresa, e ele tem toda uma dinâmica, e ele é desenvolvido pela área florestal, pela PSM. E eu tive a honra, enquanto estava na Aracruz, de ser convidada para todos os eventos de Bons Vizinhos, que duravam um dia todo, com assuntos florestais, assuntos de vizinhança, pelos técnicos da segurança da empresa. Eu tinha o privilégio de ter 1 hora reservado para a educação ambiental, para sensibilização, para passar essas informações de meio ambiente. Uma pequena parte, 1 hora de um dia, mas era para mim muito importante. E em Aracruz também teve o programa Bons Vizinhos, depois ele não teve continuidade, esgotou-se os vizinhos, né? Esgotaram-se, foram feitos todos, e enquanto teve o Bom Vizinho, em qualquer lugar que tivesse, todo mês, ele era mensal, a educação ambiental lá estava. Então eu posso citar como projetos de relevância o PEA, o do início da empresa, a coleta seletiva de lixo, que eu também fui partícipe, junto com a Incel, a fábrica, a ISO 14001 também, em colaboração, o programa Bons Vizinhos e o trabalho feito através do Mosteiro Zen Morro da Vargem para o público externo. Mas eu não trabalhei só educação ambiental na Aracruz, não. Você poderia falar sobre esse outro lado? Eu acabei trabalhando também em comunidades indígenas. Quando eu fui trabalhar na Aracruz, em 92, o meu escritório era em frente a uma aldeia indígena, Guarani, chamada Boa Esperança. Na época, a empresa não tinha nenhum trabalho estruturado com comunidades indígenas. Os índios tinham uma demanda pela terra com a empresa estava certa que havia comprado e pago, não devia nada às comunidades, mas havia uma inquietação junto às comunidades indígenas. E eu fui ver índios do Espírito Santo pela primeira vez no meu escritório, que era em frente à aldeia Guarani. E me comoveu muito a situação deles, a maneira deles. E começamos eles iam lá vender artesanato, era um prédio que tinha em frente à aldeia. E começavam a pedir de tudo, pediam roupa, pediam mantimento. Não havia um trabalho estruturado junto às comunidades. Havia, sim, várias facções ali, o Conselho Indigenista Missionário, a Pastoral Indigenista, algumas seitas religiosas, a Prefeitura de Aracruz. E a Aracruz Celulose estava acostumada a atender eventuais reivindicações de um grupo, de outro, como atendia de todas as comunidades da sua área de abrangência, para doações. Tá? Então, às vezes, pedia-se semente de feijão, pedia-se mudas de árvores frutíferas, ela ia dando sem um trabalho estruturado. Quando eu mudei como educadora ambiental para perto da comunidade Guarani, estabeleceu-se uma relação de amizade entre os guaranis e a minha pessoa. E quase que no mesmo ano que eu mudei para lá, havia sim uma grande reclamação das facções envolvidas com as aldeias que a Aracruz não tinha um trabalho junto às comunidades indígenas. E a Prefeitura de Aracruz, aproveitando um decreto nacional que criava os núcleos interinstitucionais da saúde indígena, os NISES, no Brasil todo, a Prefeitura de Aracruz resolveu abraçar o NISE e criou um decreto municipal criando um NISE local. Para não tratar só de saúde, para tratar de agricultura, saúde e educação. E convidou a Aracruz Celulose para ser membro desse núcleo. Tá? Isso foi nos anos de 93, por aí.
eu fui a pessoa, então, indicada pela Aracruz, por ser educadora ambiental, já estar trabalhando as comunidades e ter experiência com comunidade. Por ser descendente indígena e ser bem aceita por eles. E isso foi intuitivo, foi assim. E eu participei do NISE vários anos. Aliás, eu participei do NISE desde a sua fundação até quando eu saí da Aracruz em novembro de 2001. E dentro do NISE, do Núcleo Interinstitucional da Saúde Indígena, participavam os radicais que orientavam os índios para a reivindicação fundiária, a prefeitura, o governo do estado e a Aracruz Celulose. Então era como se fosse assim, um imenso caldeirão de tendências, né, de intenções. Só que ali dentro a gente não tratava das questões periféricas, a gente tratava de agricultura, saúde e educação. A Aracruz foi uma parceira que durante o tempo do NISE até 1998 ela participou com doações materiais, financeiras, como a prefeitura participou, como o governo do estado participou e a Igreja Católica também participou. E em 98 saiu um decreto ministerial dizendo que a Aracruz deveria devolver aos índios mais de 2.000 hectares de terra. E foi assim, dentro do NISE, o período mais difícil de trabalhar, porque é preciso que a gente, quando está se colocando num trabalho social, a gente tenha isenção de ideologias. Então eu era Aracruz, os índios, os demais parceiros ali envolvidos. E na justiça um processo dos índios contra a Aracruz e que a Aracruz teve de assinar um termo de ajustamento de conduta. E houve até um período em que o NISE suspendeu suas atividades para que as coisas não fossem confundidas, para que o social não fosse usado, e a Aracruz não iria usar, com certeza, tá? Para a parte jurídica do processo das terras. E então, em 98, a Aracruz assinou 2 termos de ajustamento de conduta. A aldeia de Comboios negociou com a empresa numa tranquilidade tremenda, sem grandes baques, e aí assinou-se um termo de compromisso, termo de ajustamento de conduta com Comboios. As demais aldeias, foi mais difícil a negociação, porque as partes tinham de se entender. E demorou mais tempo, demorou mais uns 3 meses quase a se fechar consenso, e aí a Aracruz assinou o termo de ajustamento de conduta com as comunidades de Caíra Velha, Irajá, Pau-Brasil e Boa Esperança. Tá? Bom, passada essa fase um pouco difícil da relação entre empresa e índios, o NISE retomou suas atividades, só que agora com recursos alocados, recursos fixos, definidos, anuais, através do termo de ajustamento de conduta firmado pela empresa. Assim que o termo foi assinado, que o NISE voltou à atuação, a nossa grande preocupação era como os índios iam gerir os recursos. Então nós também ajudamos, a parte jurídica da Aracruz ajudou também na formação de 2 associações indígenas. Associação Indígena Tupiniquim de Comboios e a Associação Indígena Tupiniquim e Guarani, que foi a do grupo mais difícil de negociar. Essa associação gerida por índios, assessorada pelo NISE e tendo como órgão assessor o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que sempre foi o mentor de todas as ações de arrebanhamento social dentro das aldeias. Os índios foram buscando, então, um caminho de melhor autossustentação, que ainda está sendo procurado até hoje, porque o termo é para 20 anos, sim. Tem cerca de uns 5 anos que foi assinado por aí. E como é que era você ficava no contato direto nessas negociações com os índios? Não, nunca negociei com índios terra. Não, né? Não, meu trabalho era social. Sempre, né? Foi social. Agricultura, saúde e educação. Sim. A negociação fundiária foi feita pela assessoria jurídica da Aracruz. Nunca conversei com índios sobre negociação de terra. Eles não te viam como Aracruz. Como é que era essa relação? Não, eles sabiam que eu era Aracruz, mas sabiam que eu era uma pessoa que o meu falar era sim, sim, não, não. E que eu jamais usaria o trabalho feito
para aliciamento ou arrebanhamento de índios para a negociação fundiária. Eles, inclusive, brincavam. Tem hora que a gente até esquece que você é Aracruz e fala mal da Aracruz perto de você. Eu dizia, não tem problema, sejam sinceros e falem o que vocês sentem. Eu acho que o meu trabalho com os índios, ele contribuiu, sim, para que a empresa os conhecesse melhor e eles conhecessem melhor a empresa, para que caminhos de diálogo pudessem ser abertos em qualquer das áreas, porque houve a questão fundiária e da terra repassada aos índios, ela era recoberta por eucaliptais de boa qualidade. E os índios demonstraram interesse em vender essa madeira para a empresa, então eles tiveram de entrar para o programa de fomento florestal. Eu, muitas vezes, nas dúvidas que os índios tinham e me perguntavam coisas, eu tinha de responder a eles a realidade da empresa Aracruz. Mas eu não fui o porta-voz da negociação fundiária e nem poderia ser, de maneira alguma. Meu trabalho era educativo, era de agricultura, saúde e educação. Como é que a convite. Explica um pouco mais esses 3 pontos que você abordava e trabalhava junto com os índios. Como é que era essa relação no dia a dia? Olha, havia um grupo chamado NISE, Núcleo Interinstitucional de Saúde Indígena, sim, que tinha reuniões periódicas nas aldeias, formado pela Fundação Nacional de Saúde, FUNAI, CIMI, Pastoral Indigenista, Prefeitura do município, Governo do Estado e Aracruz Celulose. Tá? Nessas reuniões do grupo, do NISE, que poderiam ser em qualquer das aldeias, e depois que as associações criaram sede, passou a ser na sede de cada associação, a nossa relação era bastante cordial, porque a gente estava ali para construir. E a minha pessoa sempre foi recebida com muito respeito e carinho pelos índios, que eles sabiam que se eu falasse sim, era sim, se eu falasse não, era não. Se eu falasse vou ver e dou a resposta depois, eu iria ver e daria a resposta depois. Mesmo com as pessoas que fomentavam a questão fundiária, com as quais eu convivi no grupo, a nossa relação não foi difícil de levar, porque não se discutia questões periféricas dentro desse grupo. Tá? Fora isso, eu fazia, como todo membro do NISE fazia, visitas às aldeias. Houve épocas em que os índios tiveram reuniões na Aracruz, então eles pediam que eu estivesse presente. Eu ficava ali simplesmente como presença, como autoconfiança para eles. Entendi. Mas toda a negociação foi feita pelo setor jurídico da empresa e pelo gerente de meio ambiente e relações corporativas. Era o Braga, da assessoria jurídica, e o Carlos Alberto Roxo, do meio ambiente. Então a tua relação com os índios era ótima, né? É ótima até hoje. Até hoje, né? A senhora aprendeu a língua Guarani? Eu estudei Guarani com um índio, um professor de Guarani, aprendi os rudimentos para poder me comunicar um pouco melhor, porque eles falam português. Mas as crianças até uma certa idade, até os 4, 5 anos, falam só Guarani. E os idosos preferem falar em Guarani. E quando eu era criança, lá em Mato Grosso, até os 3 anos de idade, nós convivemos com os índios caiuás que também falavam o Guarani. Então já estava um pouco adormecido no meu espírito. Agora não sou fluente, não posso dizer que falo Guarani com fluência. Entendo, me comunico, dá para quebrar um galho. Mas o nome Aracruz tem origem Guarani? Ara significa altar do sacrifício. E cruz é cruz mesmo. Então é um crucifixo e um altar, né? Essa é a explicação que dão para o município de Aracruz. Ara é altar de pedra. Agora, cruz é português mesmo. Agora, por que, como nasceu o nome do município, não sei te explicar. Certo. Enfim, nessa relação com os índios, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu gostaria de falar, sim, das belezas do Rio Comboios, da amizade e simplicidade de alguns indígenas, de alguns deles, tá? Da intenção forte deles de buscar um caminho de autossustentação. Isso sempre me motivou muito. E eu acho que dentro da realidade dos dois grupos, comunidades indígenas e Aracruz Celulose, os dois despenderam esforços muito grandes e despendem até hoje para que uma relação mais concreta ocorra dentro desse termo assinado. É uma busca, porque são mais de 2.000 índios e uma grande empresa. São mundos diferentes, ideais diferentes, realidades diferentes. As intenções é que são genuínas de parte a parte.
Tá? Os índios na sua busca por seus direitos e a empresa no cumprimento do termo que assinou, no que ela reconheceu que poderia ajudar os índios. Sim. E assim, esse momento que você destacaria como importante nessa sua trajetória, o mais marcante, assim, dessa sua trajetória na Aracruz? Mais marcante da minha trajetória na Aracruz? Eu acho que foi marcante o nosso trabalho de educação ambiental no Mosteiro. É muito importante, porque ele não parou, ele continua e eu presto consultoria eventualmente. E quando houve a fusão da Aracruz Florestal com a Aracruz Celulose, que foi um dos momentos mais difíceis que a educação ambiental enfrentou, e ela acabou sobrevivendo. Foi um momento marcante, porque a empresa estava fundindo duas grandes empresas e reduzindo o quadro, e fazendo mudanças drásticas, e tudo estava mudando. Então, todos os projetos e programas em andamento ficaram colocados em xeque, foram cancelados alguns. Então, foi um momento, assim, muito importante, eu acho. Marcante, desafiador, tá? Os treinamentos também para a ISO 14001 foram momentos de grande emoção, de sensibilização. Tá? São momentos que eu lembro, assim, com alegria de ter participado. Enfim, agora, quanto à questão da turma, você tem alguma coisa a ver com a criação da turminha da Yara Cruz ou não? Tem. Nós lançamos um concurso para os funcionários da empresa. A firma de consultoria Símbios, eu coordenava o programa e nós tivemos conjuntamente a ideia de criar um concurso para os funcionários para criar a turminha da Yara Cruz. Yara Cruz, Marcelo Lose, Célio Porto, Eucalipto e o Cachorrinho Fibra Curta. Sim. Demos os nomes, os funcionários participaram com desenhos e sugestões. Tá? E 2 funcionários ganharam e o cartunista capixaba Milson Henriques é que deu formato à turminha. Agora, as histórias da turminha, quem escreveu fui eu. Ah, foi você. A criação das mascotes foram os funcionários. Agora, as cartilhas e as historinhas, foram todas assim. Fui eu que criei. Ai, que legal. E os nomes dos personagens? Foi a empresa Símbios que criou, motivada. Yara Cruz, por causa da Aracruz Celulose. Célio Porto, por causa da Portocel. Eucalipto, por causa da árvore eucalipto. Marcelo Lose, por causa da celulose. E o cãozinho Fibra Curta, porque o produto da Aracruz é celulose branqueada de fibra curta. Então o cachorrinho tinha um rabinho curto, era bravinho, nervosinho e chamado Fibra Curta. Esses nomes foram criados pela Símbios. O visual das mascotes por 2 funcionários e as historinhas quem criou fui eu. Eu queria voltar um pouquinho ainda à questão de educação ambiental. Eu queria saber o papel da educação ambiental dentro do entendimento que a gente tem hoje e que se tinha sobre o eucalipto. Uma série de preconceitos, desentendimentos, né? Opiniões formadas assim, há gerações que têm que ser repensadas. Eu não entendi bem sua pergunta. Desculpe. Eu queria entender o papel da educação ambiental para, vamos assim, entender, né, o eucalipto. Que nós sabemos que existe uma série de mitos sobre o eucalipto, né, preconceitos, e o papel da educação ambiental para entender de fato o que é o eucalipto. Né? Uma análise científica, uma análise não baseada em crendices ou análises que foram derrubadas. Isso. Bom, o papel da educação ambiental não é nem desfazer mitos, nem criar mitos, nem explicar, nem justificar. Mas se você está num evento de educação ambiental e você é perguntado sobre determinados mitos e situações, você tem de ter respostas científicas para as pessoas entenderem certas situações. Com esse enfoque, a educação ambiental ela pode se prestar, sim, a dar respostas, a esclarecer situações, não só sobre o eucalipto, como sobre qualquer outra dúvida que o cidadão tenha. Tá? Eu acho que isso dá para você uma ideia da influência que a educação ambiental possa ter. Agora, se há curiosidade, se as pessoas perguntam, o educador ambiental ele tem de ter algum embasamento para responder ou dizer com sinceridade que ele não sabe responder aquilo ali. Agora, uma coisa que a gente sempre procurou conversar muito com as pessoas é que o grande problema
não é, por exemplo, o eucalipto, mas a maneira como o ser humano o maneja, o planta, assim como é com o café, assim como é com a soja, com o feijão, com o arroz, com o algodão. Você tem produtores que fazem cultivos maravilhosos, recuperando o solo, conservando nascentes de água e produzindo seus monocultivos, como você tem produtores que são verdadeiros arrasos. Então, o que a educação ambiental busca despertar no ser humano é a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, no trato com as coisas do ambiente, inclusive os monocultivos. Aí sim a educação ambiental desperta na pessoa o cuidado de que ele, ser humano, é agente sobre o ambiente e sobre aquele ser que ele está manejando para ter o seu lucro. É o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é um misto de econômico, social e ambiental mesclado com o tecnológico para você causar o mínimo impacto ambiental. Nesse ponto de vista, a educação ambiental procura sensibilizar as pessoas, sim, principalmente dentro de indústrias, que é setor produtivo. Sim. Agora uma pergunta, como é que foi para você assim, ter recebido o título de cidadã do mundo? Foi uma emoção. Foi a comunidade Bahá'í do Brasil, ela tem esse prêmio, ele é anual, e no ano em que eu me destaquei, a categoria era mulheres que se destacaram. Tá? E houve ano que teve outros temas, outros motes. E eu já tinha escrito os livros para a comunidade Bahá'í, já tinha dado palestras, já tinha trabalhado como educadora ambiental, já tinha criado o método interdisciplinar, o primeiro método aqui para o Espírito Santo. E eu já tinha ido para a Escócia, já tinha assim, um caminho traçado, quando a comunidade, já tinha publicado 6 livros pela editora Bahá'í, quando a editora Bahá'í me deu essa grata surpresa de me premiar com o título de cidadã do mundo, junto com mais, se não me engano, 19 mulheres por aí, do Brasil. Tezuka Yamazaki, tá? A esposa do Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, e tinha várias outras. Tá? Tinha escritoras, tinha a Tezuka, que era cineasta. Eu tive uma emoção, primeiro eu levei uma surpresa muito grande, achei que não merecia, não era o caso, tinha gente bem mais destacada, mas a comunidade Bahá'í foi bastante assertiva e disse que o título era meu, e eu ganhei um troféu muito bonito, ganhei destaque na mídia, e ganhei uma grande responsabilidade, porque da hora que você se torna cidadã do mundo para batalhar por um mundo mais justo, fraterno e unido, você não tem mais recuo, né? Você é cidadão do mundo para isso. Sim. Em 2001 você se aposentou da Aracruz? Não. Em novembro de 2001, eu saí da Aracruz para tocar minha própria empresa Ecoambiental Consultoria em Meio Ambiente, porque daí um ano eu ia me aposentar pela Aracruz. Sim. Então eu já comecei a preparar meu terreno aqui fora e apareceu uma oportunidade. Eu não deixei de ser consultora da Aracruz, quando eles precisam, eles me chamam, né? Não trabalho mais as comunidades indígenas, eu tenho um substituto, que é o Jitibá Fausti, que é ex-funcionário da FUNAI, mas para a educação ambiental, eventualmente, ela me consulta para o mosteiro, para as coisas assim, ligadas à educação ambiental. Eu saí da Aracruz Celulose por livre e espontânea vontade, para criar minha própria empresa, a Ecoambiental Consultoria em Meio Ambiente, na qual eu trabalho hoje prestando consultoria a empresas, prefeituras. Fala um pouco do que é a Ecoambiental, né, do que faz. A Ecoambiental é uma empresa de consultoria em meio ambiente, mas com foco em educação ambiental. E eu desenvolvo projetos para prefeituras, dou palestras, dou cursos, desenvolvo projetos, tá? Não vou citar clientes, sim, eu tenho clientes. No Espírito Santo? No Espírito Santo. Eu tenho clientes no Espírito Santo, dou cursos, dou palestras, desenvolvo projetos. Esse é o métier da minha empresa. Certo. E assim, como é que foi para a senhora ter trabalhado na Aracruz? Foi uma escola de vida. Eu estava acostumada a ser funcionária do governo a vida toda e com um certo âmbito de abrangência e de compreensão. Quando eu entrei para a Aracruz Celulose, uma empresa de ponta, um mundo, né, a se abrir, eu aprendi muito, mas muito. E foi dentro da Aracruz Celulose que eu desenvolvi aquilo que eu trouxe embrionário da Escócia, que era o desenvolvimento sustentável. E eu pude aprender muito lá dentro.
nas várias áreas, setores. Ela me oportunizou isso. Me oportunizou exercitar e me oportunizou aprender. Então foram 9 anos e 1 mês muito profícuos e muito gratificantes. E eu confesso que eu fui embora, eu precisava criar minha empresa, porque daí 1 ano eu ia me aposentar, eu precisava pensar na minha parte material, financeira, né? Na minha parte pessoal, familiar, tá? Eu precisava ficar mais perto da minha família, porque eu moro em Vitória e trabalhava em Aracruz. Eu saía às 5h30 da manhã de casa e não tinha hora para voltar, porque eu trabalhava com comunidades indígenas, que às vezes tinha reuniões que varavam a noite inteira, porque para o índio não tem muito horário. Então juntou necessidade de estar mais próximo dos familiares, um repensar do futuro por uma aposentadoria que viria próxima. Eu acabei me aposentando pela Aracruz 1 ano depois, que eu já tinha saído, porque é permitido, né? E aí eu criei a minha empresa e estou caminhando. Legal. E assim, se você pudesse definir Aracruz em poucas palavras, como você descreveria? Uma escola de vida, uma casa que me abrigou durante 9 anos e 1 mês, uma empresa empenhada em fazer tudo o que pode buscando a excelência, um lugar muito agradável de trabalhar. Certo. E assim, para a senhora, qual é o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje é poder ter vida e saúde e continuar fazendo o trabalho que eu faço com equilíbrio, com autoconfiança, com oportunidades e acabar de encaminhar minha família, que eu ainda tenho 2 filhos fazendo faculdade e já tenho netinho. Alguém seguiu a área ambiental ou não? Não. A minha filha, ela é administradora e ela é gerente geral da minha empresa, trabalha comigo. Um filho está fazendo direito e o outro está fazendo... Meu Deus, me deu um branco. Peraí. Sem problema. Arquitetura. Sim, claro. Desculpe. Quer voltar esse pedaço aí? Não? Imagina, nem pensar. Que ótimo. E assim, o que é ecologicamente correto para você? Que você usou isso no início, que tem livros que... Para mim, o ecologicamente correto, em literatura, é tudo aquilo que não te leva ao desperdício, à crueldade, às agressões ambientais. É tudo aquilo que te leva a ter responsabilidade com seus resíduos, com suas atitudes, com a sua compreensão de animais e plantas, com o seu amor pelo planeta Terra. O que seguir essa linha, que for pela paz, que for pela preservação, conservação, recuperação ambiental, prevenção à poluição, não ao desperdício, para mim está voltado para o alvo chamado ecologicamente correto. Porque não existe um ponto escrito ecologicamente correto, aqui fechou. É sempre a busca pela excelência. E é um exercício diário, porque para você aplicar o ecologicamente correto, não é muito fácil. Se você, a senhora, pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória de vida, o que a senhora mudaria? Nada. Perfeito. E assim, para a senhora, qual é a importância de um projeto como esse, de resgatar a memória, no caso a memória da Aracruz? Eu acho que um projeto desse é importante, porque a memória guarda a vida. E uma empresa que registra a sua vida, ela guarda exemplos, ela guarda situações, ela mostra pessoas, ela faz as pessoas se sentirem importantes, valorizadas. Ela faz com que quem vá assistir e ver os depoimentos possa ter inspiração, possa ver modelos. E eu não estou falando da minha pessoa, eu estou falando do projeto Memória Aracruz. A Aracruz tem muitas pessoas de valor que passaram por ali e que não podem ser esquecidas. Pesquisadores, engenheiros, pessoas da área de RH, pessoas da área de meio ambiente. Ela foi construída pelas pessoas. Então o projeto Memória Aracruz, eu acho ele importante na medida em que ele registra, resgata e pode servir de fonte de informação, de inspiração ou só mesmo de registro, para não se perder na poeira do tempo a história de uma grande empresa. Eu acho fabuloso esse trabalho.
E me sinto muito honrada de ter sido convidada para ele. Certo. Tem alguma coisa que ao longo da entrevista que eu não perguntei que a senhora gostaria de ter falado? Que eu ou ele, né, não perguntou? Que eu me lembre, não. Não? O que você achou de ter dado essa entrevista? Foi muito confortável, agradável. Vocês são muito simpáticos e eu me senti totalmente à vontade. Obrigada. A gente também. Foi ótima essa entrevista. A gente agradece a sua participação no projeto. Eu que agradeço. Memória Aracruz. Obrigada, Ivone.